Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de número 10. Então, na aula passada, a gente estava falando do projeto de elaboração de um planejamento estratégico de TI. Quais eram as fases que eram necessárias para se elaborar o planejamento estratégico? E eu falei para vocês, né, que o mais importante ali não era entender aquilo apenas como fases, mas entender, ver que a partir daquelas fases você conseguia enxergar, visualizar quais eram as seções, os componentes, o que é que tinha que ter num PET, né, num planejamento estratégico de TI. E aí a gente viu que tinha que ter, tinha que abordar os recursos humanos de TI, os sistemas de informação, o hardware, software, a organização interna da TI, né, como é que a TI se organiza, quais são os seus processos internos, quais são suas políticas. Então tudo isso está englobado no PET ou no PDTI, a depender aí da abordagem que a gente vai utilizar e que eu vou explicar para vocês a diferença daqui a pouco. Beleza? Então a gente estava vendo isso. Essa é uma boa oportunidade agora para você revisar o conteúdo que tem que ter num PET ou num PDTI, né? Fizemos aí várias questões no final da aula passada. Recomendo que se você ainda não fez, né, a gente já avançou bastante, já estamos na 10ª aula desse módulo. Se você ainda não fez, aproveite, dê uma olhada aí nos componentes, o que é que tem que ter num PET ou num PDTI, porque são coisas muito cobradas, né? E tente entender a ordem, né? Que primeiro se define as estratégias da organização. A partir dali você extrai as necessidades de informação, né, que são aquelas informações que precisam ser melhor gerenciadas, precisam ter um melhor controle. E aí, com as informações, quando você entende quais são as informações que têm que ser melhor gerenciadas, trabalhadas no âmbito da organização, você define quais são os sistemas que vão tratar daquelas informações. E aí, a partir dos sistemas, você entende, você consegue mapear, definir quais são os recursos de TI que vão dar apoio àqueles sistemas, né? Recursos do tipo hardware, software, pessoas, por aí vai. Então, é mais ou menos isso que você tem que entender. O que é que faz parte de um planejamento de TI, né? Quais são as seções, qual é o conteúdo que tem que ter nesse planejamento e como é que é esse processo de elaboração, né? O que é que você identifica primeiro e o que é que vai desencadeando, o que é que vai sendo desdobrado em seguida, né? Começando da estratégia da organização até chegar no mapeamento de todos os recursos de TI que a sua organização vai precisar para os próximos anos. Beleza? Então vamos aqui, vamos resolver mais uma questão para poder seguir adiante no assunto. Questão da FCC, TRT 23ª Região. Na elaboração de um plano estratégico de TI, as necessidades de recursos computacionais ou de informática serão definidas a partir de. Então vejam, ele está querendo saber justamente aquele fluxo que eu falei para vocês, né? Que começa com a definição das estratégias da organização, aí vai se definir as necessidades de informação, as necessidades de sistemas e por aí vai. Então, tentem lembrar aí, se você não lembra, volta aí naqueles slides, tem algumas figuras que eu coloquei mais atrás, né, uns quadrinhos com as setinhas que você consegue a partir dali resolver essa questão facilmente. A questão quer saber de onde é que você tira, né, como é que você define as necessidades de recursos computacionais, né? O que é que vem antes, exatamente antes da definição dos recursos computacionais. O que vem antes, logo antes, são os objetivos, né? A gente sabe que os objetivos vêm logo lá no começo. É o orçamento, são as metas, a estrutura. Então vejam aí qual dessas alternativas se encaixa e aí no próximo slide eu comento, beleza? Vamos passar então para a resposta. Resposta correta, letra E de escola, pessoal. Então vejam, na elaboração de um PET, as necessidades de recursos computacionais elas são definidas diretamente a partir dos planos de sistemas de informação e dos sistemas de conhecimento, né? A gente tem, como eu falei para vocês, primeiro as estratégias da organização, as estratégias de TI, em seguida as necessidades de informação, né, são definidas a partir da estratégia.
Quando você descobre quais são as informações que precisam ser trabalhadas, gerenciadas, automatizadas, você define então os sistemas de informação que são necessários para a organização. A partir dos sistemas de informação, você vai definir quais são os recursos computacionais ou de informática. Que recursos são esses? Recursos de infraestrutura, de hardware, links de rede, links de internet. Esses são os recursos que você vai definir a partir do plano de sistemas de informação, né? Os sistemas de informação são aquela coisa, aqueles itens de TI, os recursos de TI que a organização, que o usuário consegue enxergar mais, né? Que o usuário trabalha diretamente. E aí, a partir da definição dos requisitos funcionais e não funcionais desses sistemas, você vai identificar as necessidades de recursos, quantos servidores de aplicação, servidores de banco de dados, hacks, link, a velocidade de um link de rede, de internet que você precisa. Beleza, pessoal? Então, essa é a justificativa aí da resposta, letra E. Vamos em frente, então. Falar agora do planejamento da TI no setor público. O que a gente vinha falando até então, pessoal, era do planejamento estratégico de TI de uma forma geral. Toda aquela teoria, o que a gente viu até agora na segunda parte desse módulo, né, que começou lá atrás, falando de planejamento estratégico organizacional e depois foi para planejamento estratégico de TI, era uma teoria geral sobre aquilo que era aplicado tanto em empresas públicas, empresas privadas, órgãos públicos. E agora a gente vai ver especificamente como é que isso é trabalhado nos órgãos públicos, né, no setor público. Que, como vocês estão fazendo concurso público, também é um assunto que é cobrado, porque muitas vezes as questões de concurso querem saber como é especificamente que são os instrumentos de planejamento no setor público. Tá? Então não basta apenas o livro lá do Aragon, do Denis Rezende, que tratam de PET, planejamento estratégico de uma forma geral, mas também é importante ver como é que são as regulamentações, os normativos dentro do governo. E aí a gente começa falando do principal órgão normatizador, que é o CISP. Tá? O CISP, para quem já assistiu lá minhas aulas de licitações e contratos, de EMAG, de EPING, sabe bem o que é. O CISP é o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia do Governo Federal. Sistema aí, pessoal, mais uma vez, não é um software, tá? Não é um aplicativo. O sistema é uma organização de órgãos públicos, né? Como eles se organizam, interagem para um determinado objetivo. Nesse caso, é para a melhor administração dos recursos de TI. Então, como é que esse sistema é composto? Existe um órgão central, que é lá dentro do Ministério do Planejamento, né, que é a SLTI, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Ela é o órgão central do CISP. Ela é que dá as diretrizes, define os normativos, coordena, faz um certo controle de como é que vai ser os direcionamentos da área de TI em todo o governo federal, em todos os ministérios, nas autarquias, né, que inclui aí universidades, agências reguladoras. Então, o CISP é isso, tá? Quem ainda não sabe, fica sabendo. O CISP, então, engloba todos os órgãos públicos do Poder Executivo Federal, né? Todos os ministérios, as universidades federais, as agências reguladoras, né? Outras fundações, autarquias, por aí vai. Então, ele abrange aí a maior parte dos órgãos públicos que a gente conhece e que mais tem concursos. Então, por isso que a gente começa por ele. E esse também, o CISP, é o maior normatizador, né, das questões de planejamento na área de TI. Outros órgãos estaduais, órgãos do Poder Judiciário, Legislativo, utilizam muito como base os normativos do CISP. Então, a gente vai começar falando dele aqui, né, que relacionado a planejamento de TI, plano diretor, planejamento estratégico, vocês encontram muitas informações aqui, ó, no Guia de Elaboração de PDTI do CISP. É um livrinho, né, um PDF que tem lá no site do Governo Eletrônico. Você consegue baixar gratuitamente e ver lá, tem muita coisa interessante sobre PDTI. O link aqui está mais aqui embaixo, quem tiver curiosidade para dar uma olhada. Mas de cara não precisa, né, porque quando o seu concurso cobrar planejamento estratégico de TI ou plano diretor de TI, o assunto está aqui condensado nesses slides. Beleza? Vamos lá então.
Então, ó, uma breve introdução sobre a importância do planejamento no setor público especificamente, né? A visão da importância do planejamento vem desde 1967, né? Pelo menos entre as leis vigentes, né? O Decreto-Lei 200 de 1967 é um dos precursores aí da importância do planejamento na administração pública. E ele fala lá, né, que as atividades da administração federal terão os seguintes princípios: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle. E aí, destaquei aqui o planejamento para vocês verem, né, a importância disso. Aí, um outro normativo, né, que é importante para a gente que está estudando planejamento estratégico de TI, é a Instrução Normativa número 4, que trata lá das contratações de TI nos órgãos públicos, né? Também tem umas aulas minhas lá, 3 módulos sobre esse assunto. Mas o que a gente precisa saber relacionado a esse assunto aqui de planejamento estratégico de TI é que tem um dos artigos lá que fala, o artigo 4º, as contratações de que trata a STN, né, essa instrução normativa, deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de TI, o PDTI. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que toda contratação de TI, sempre que um órgão público vai fazer uma licitação, aderir a uma ata de registro de preço, fazer um pregão, aquela contratação que ele vai fazer tem que estar em harmonia com o PDTI. Em harmonia quer dizer o quê? Aquele tipo de serviço, aquele bem que vai ser adquirido, ele tem que ter sido previsto de alguma forma lá no PDTI. Né? Não precisa ser especificamente dizendo lá no PDTI que vai se contratar a solução XYZ. Mas tem que se dizer, né, idealmente, o PDTI do órgão, que foi elaborado no início do ano, ou no início de um biênio, triênio, ele prevê que vai ser aperfeiçoado uma determinada área, que vai ser adquirida uma certa solução para alguma área lá da TI. E aí, quando vai fazer a contratação, tem que referenciar o PDTI do órgão. Um parágrafo primeiro aqui desse artigo fala que o PDTI tem que estar alinhado à EGTI, que é a Estratégia Geral de TI. A gente vai ver daqui a pouco o que ela significa. Mas fiquem calmos. O que eu quero dizer aqui, ó, o PDTI tem que estar alinhado ao planejamento, ao plano estratégico institucional. Ou seja, pessoal, aquilo que a gente já viu, né? Primeiro, o órgão público tem que fazer lá o seu planejamento estratégico institucional, ou também como é chamado, organizacional, que é de todo órgão, de toda instituição. A partir dali vai se definir o plano de TI, né, que vai complementar, que vai dar o suporte para atingir as metas, os objetivos do órgão. Então, o PDTI tem que estar alinhado ao planejamento estratégico institucional, beleza? E o PDTI tem que ser aprovado pelo comitê de TI do órgão. Vejam também a importância aqui, ó, no setor público tem que haver um comitê de tecnologia da informação que vai ser formado aí por várias pessoas daquele órgão, não só pessoas da área de TI. Vocês lembram quando a gente estava falando daquela equipe multidisciplinar que trabalha na elaboração do PDTI ou do PET? Aqui nos órgãos públicos, né, no setor público, chama aquela equipe de comitê de TI, que vai definir as diretrizes aí para o planejamento estratégico de TI. Beleza? Então, isso aqui são os normativos que falam da importância e, de certa forma, da obrigatoriedade dos órgãos públicos terem um planejamento estratégico ou um PDTI. Né? Beleza? Vamos lá. Aqui os níveis de planejamento vocês já conhecem, mas só para frisar bem aí na memória de vocês com essa figura. O mais alto nível, que envolve toda a organização, é o PEI, ou Planejamento Estratégico Institucional. Nos órgãos públicos, o nome correto é esse aqui, Planejamento Estratégico Institucional. Ele vai ter, como eu já falei, os objetivos estratégicos de toda a instituição, né, envolvendo aí todas as áreas. Abaixo disso vai ter o plano de cada área daquele órgão. Pode ter um plano de logística, um plano de RH, e para a nossa área de estudo vai ter o PDTI, que é o Plano Diretor de TI. Ele vai ter os objetivos táticos e estratégicos de TI. Então, primeira constatação aqui, né? No CISP, no Poder Executivo Federal, ele não obriga, né? Não é comum se ter um planejamento estratégico de TI. Ele fala em PDTI, que é o Plano Diretor,
que inclui tanto objetivos táticos como objetivos estratégicos. Beleza? E tem também mais abaixo, né, no nível mais operacional, os planejamentos operacionais, que aí vai ser o planejamento para cada contratação que vai ser feita, né, cada licitação, cada novo projeto de desenvolvimento de software, para um concurso público, tudo isso vai ter um planejamento operacional que vai estar, de certa forma, alinhada com o PDTI e com o planejamento estratégico da instituição. Beleza? Esses são os níveis básicos de planejamento nos órgãos do CISP, né, do Poder Executivo Federal. PDTI, né? O conceito de PDTI, ele é o mesmo conceito que a gente vinha estudando aí para planejamento de TI. É um instrumento para gestão, instrumento de gestão, né? Então ele vai auxiliar no gerenciamento, na governança do órgão, que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI. Então vejam, dois objetivos aqui a gente consegue identificar: nortear, né, dar as diretrizes, dar a direção dos investimentos da área de TI, dos projetos, das aquisições, e acompanhar também, né, saber como é que está o andamento daqueles projetos. Ele faz isso como? Definindo estratégias e um plano de ação para implantar. Então, no PDTI são definidas estratégias e também um plano de ação, como é que vai se chegar naquilo. A gente viu até na aula passada um exemplo de um plano de ação que eu cortei e colei de um PDTI para vocês aqui. O PDTI é que possibilita justificar os recursos aplicados em TI. Então, pessoal, para a área de TI de um determinado órgão não evitar que ela faça projetos que não são prioridades para o órgão, para a instituição, o PDTI é elaborado ali com todas as áreas. Isso vai minimizar o desperdício e garantir o controle, né? Vai evitar que o gestor de TI faça os projetos da sua cabeça, né? E aí também garantir o controle, porque com o PDTI bem feito, atualizado, que as pessoas consigam ver a todo momento o que é que está sendo feito, quanto já foi gasto em cada projeto, é possível ter aí um certo controle dos projetos. Permite aplicar recursos naquilo que é mais relevante, né? Já que é aquilo que as prioridades vão ser decididas aí junto com as áreas do órgão. E com isso vai melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão. Então é importante porque todas as áreas vão se reunir e decidir o que é mais importante para o cidadão, né? Que é a pessoa que vai ser beneficiada com os serviços públicos. Vai dar também maior publicidade e transparência às ações, porque o CISP recomenda que o PDTI seja publicado no site do órgão e na intranet também. Então as pessoas do próprio órgão vão poder acompanhar as ações na área de TI e os cidadãos, né, que não trabalham no órgão também vão poder acompanhar quais são as prioridades da área de TI naquele órgão. O PDTI também deve definir indicadores para acompanhar o desempenho, né, e o planejamento de investimentos necessários. Quanto é que se planeja investir, qual é o orçamento da área de TI para aqueles anos, qual é o quantitativo de pessoas que trabalham na área, qual é a capacitação das pessoas, quais são as necessidades de capacitação, né? O que é que eles precisam ser treinados, em que áreas, quais cursos. Identificação e tratamentos de riscos também é importante, porque a gente sabe que um dos objetivos da governança é o gerenciamento de riscos, né? E PDTI, Plano Diretor de TI, Planejamento Estratégico de TI, ele é um dos itens lá da governança, né? Ele é praticamente um dos principais instrumentos da governança. Ok? E aí, agora a gente vai falar da diferença entre PET e PDTI, né? Qual é a diferença? É a mesma coisa? Não é? Vamos ver aqui. Então vamos lá, planejamento estratégico da TI, o PET, né? Como a gente falou, PET é nível estratégico, o nome já está falando. Ele estabelece as diretrizes e metas que vão orientar a construção do planejamento de TI do órgão. Então essa é a definição que eu peguei lá do Guia de Elaboração de PDTI do CISP, beleza? O PET é do nível estratégico, ele vai ter diretrizes, metas, objetivos da área de TI. Já o plano diretor de TI, ele vai ter o plano de metas e ações, ou seja, quais são as ações que eu vou fazer, realizar, qual é o meu plano de ação
para se atingir aquelas estratégias que foram definidas no PET. Então, idealmente, né, no mundo ideal, se tem o planejamento estratégico apenas com as estratégias, diretrizes, as metas, e aí se vai para um nível tático, que é o plano diretor de TI, ele é no nível tático, né, um nível mais abaixo. Ele vai definir quais são as ações, as metas, os projetos para se atingir, para se conseguir estabelecer, para se conseguir realizar aquelas diretrizes, aquelas estratégias que foram definidas no PET. Mas o que acontece é que o CISP ele não apresenta um modelo específico para o PET. Por que isso foi feito, pessoal? É muito difícil para os órgãos públicos ter dois instrumentos, dois documentos apenas para o planejamento de TI. Então ficava muito burocrático, os órgãos não tinham maturidade para definir um planejamento estratégico e um planejamento tático, só na área de TI, né? Fora os outros planejamentos que eles tinham que fazer. Então o CISP decidiu, para unificar, para facilitar a vida, colocar no PDTI, chamado de PDTI, um único documento para planejar as ações de TI, e nesse documento colocar também conteúdos, elementos estratégicos. Então vejam aqui, para unificar os planejamentos, o PDTI proposto pelo CISP abrange também conteúdo tático, que é o que ele deveria ter mesmo, e também elementos estratégicos. Então, o PDTI do CISP ele tem conteúdo tático e elementos estratégicos, porque com isso, um documento só, né, no único processo de planejamento, os órgãos, o comitê de TI já define as estratégias, as diretrizes de TI e também as ações que vão ser executadas para se atingir aqueles objetivos estratégicos. Beleza? Então a justificativa é essa: os órgãos públicos não tinham maturidade para fazer dois instrumentos de planejamento distintos. Então colocou-se no PDTI elementos estratégicos como missão, aqui no caso é a missão da área de TI, tá, pessoal? Como eu já falei para vocês, caiu até em questão lá atrás, a área de TI ela também tem uma missão própria, né, dentro da organização, tem uma visão, tem valores. Aí o PDTI vai abranger também outros elementos estratégicos, como análise SWOT, matriz GUT, pode ter um BSC também dentro do PDTI, um BSC para a área de TI. E aí o PDTI inclui esses elementos estratégicos e os elementos táticos que ele já tem nativamente, né? Projetos e ações. No entanto, se um órgão público quiser, se ele achar que está na maturidade mais alta, ele pode elaborar os dois, o PET e o PDTI. Não tem problema nenhum, fica até mais completo, né? Mais de acordo com a teoria aí do planejamento estratégico de TI. Mas o que vocês têm que saber é que no CISP, né, no Poder Executivo Federal, não precisa ser elaborado um PET, se faz apenas um PDTI que abrange o conteúdo de PET também. Beleza? Então vamos lá. Questão aí para a gente já praticar esse assunto, tá? É importante vocês saberem essa diferença de PET e PDTI. Questão do CESP. Diferentemente do planejamento estratégico de negócios, que abrange 3 níveis, estratégico, tático e operacional, no planejamento estratégico de TI não há o nível tático. A outra, o PET é um instrumento de planejamento de nível estratégico, enquanto o PDTI é um instrumento de planejamento de nível tático. O que explica está o PDTI alinhado ao PET, que por sua vez deriva do PEI. PEI é o institucional, né? Vocês estão lembrados. Então, pessoal, vejam aí essas duas questões, analisem bem e no próximo slide eu comento, tá? Vamos ver então a resposta. Primeiro, está errada. Ele falou que o planejamento estratégico de TI não há o nível tático, mas há sim, né? O plano de ação, que é uma coisa de nível tático, também está incluída no planejamento estratégico de TI, como a gente viu lá atrás, né? Vocês lembram? Eu mostrei para vocês que o plano de ação fazia parte de um PET, né? De um planejamento de TI. Então, aí essa questão está errada. A outra está correta. Tá tudo certinho aqui, né? Até uma boa revisão para a gente. Ó. O PET é um planejamento de nível estratégico. Beleza. O E de PET é estratégico. Enquanto o PDTI é um instrumento de planejamento de nível tático.
Ok, exatamente como está escrito no slide passado. O que explica o PDTI está alinhado ao PET. Como eu falei, o órgão pode ter um PET e um PDTI. Se tiver o PDTI vai ter ali as ações, os projetos que vão ser feitos para se atingir as estratégias definidas no PET. Então, o PDTI tem que estar alinhado ao PET e o PET tem que derivar do PEI, que é o Planejamento Estratégico Institucional de toda a organização. Então, está correto, né? A gente parte do PDTI, ele tem que estar de acordo com as estratégias do PET, que por sua vez o PET tem que estar de acordo, tem que estar alinhado com o PEI, que é o planejamento da instituição como um todo. Ok? Vamos lá. Mais uma da FCC agora, Sergipe Gás 2010. Qual é a principal diferença entre PET e o PDTI? Então a questão fala aqui, ó, a principal diferença entre o PET e o PDTI reside no maior enfoque do PET. Então ele quer saber aí qual é o maior foco de um PET em relação ao PDTI, né? O que é que estaria mais com a cara de PET do que com a cara de PDTI. Lembrando do que a gente viu lá atrás, né? PET é estratégico, PDTI é tático. Ok? Então vejam aí e daqui a pouco a gente comenta. Vamos passar então para a resposta. Resposta certa, letra B, pessoal. Então, ó, o maior enfoque do PET está nas informações e conhecimentos de toda a organização. Por quê? Vamos ver as outras aqui que aí a gente vai eliminando. Recursos tecnológicos de TI, isso aqui já está no nível mais próximo da TI mesmo do que no nível estratégico, né? O PDTI ele vai organizar esses recursos de TI, vai planejar, vai diagnosticar a situação atual. Tecnologia da informação e seus respectivos recursos. Também, né? Isso tem nos dois, isso pode ter no PET e no PDTI. Mas só que o maior enfoque do PET, ele está mais, né, no lado estratégico, né? Está mais no nível estratégico, que é o nível de informações e conhecimentos de toda a organização. Configurações de hardware e software, isso aqui já é mais operacional mesmo, né? Configuração de software e telecomunicações também, já está mais no nível, seria mais para PDTI, tá? Então, mais relacionada ao PET é a letra B, que ela está no mais alto nível, no nível mais estratégico, que são as informações e conhecimentos de toda a organização. Lembram que eu falei para vocês como é o fluxo? Primeiro, as estratégias da organização. Dali você deriva as informações, as necessidades de informação e conhecimento, né? E a partir das necessidades de informação vai se definir os sistemas de informação que vão automatizar, que vão gerenciar aquelas informações. Então, claramente aqui letra B, beleza? Então, pessoal, a gente encerra por aqui com essas questões nessa aula, né? Na próxima aula a gente continua falando aí dos instrumentos de planejamento no setor público, para o PET, né, para o PDTI, e a gente faz mais algumas questões para finalizar este módulo, ok? Então espero vocês aí daqui a pouco.